Peraí, deixa eu ler os meus posts, começando aqui um episódio super especial. A gente convidou para o papo de hoje José Roberto Lazzarini, médico clínico geral, aplica medicina integrativa, medicina do estilo de vida e fitomedicina. Muito obrigada pela sua participação, por topar contribuir com a gente aí. Não, eu que agradeço. Estou super contente de estar aqui com vocês três. Seja bem-vindo. Obrigado. Viu? A gente queria começar escutando um pouco de você. Posso te chamar de Lazzarini? Claro, Como eu estou mais habituada. A gente se conhece, exato. Né? A medicina do estilo de vida, felizmente, tem sido mais aclamada, mais procurada, mais, inclusive, respeitada na classe científica, né? A classe médica, vamos dizer assim. E eu queria ouvir um pouco de você, a sua experiência ao longo desses anos, né? Sendo uma das pessoas que trouxe isso também para o Brasil, que não só aplica, mas me parece viver muitos desses pilares na sua vida, que eu acho que esse walk the talk é algo que para a gente faz muito sentido e é um desafio gigantesco. Aliás, o nome do nosso programa vem daí, né? Peraí, deixa eu ler os meus posts. Em outras palavras, peraí, deixa eu ver se eu faço aquilo que eu falo, né? Então, a gente pode começar por aí, porque são muitos os temas. Sim. Né? E também, de repente, explicando para quem não sabe o que é a medicina do estilo de vida. Bom, eu fiquei pensando, eu achei interessante eu contar um pouquinho como eu cheguei. Posso falar isso desde a época de estudante? Claro! Porque eu sou paulistano, estudei aqui na Santa Casa, Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Eu tive a sorte de ter professores que pensavam fora da caixa. Né? E ali no segundo, eu entrei com 17 anos, com 18 anos, no segundo ano, tinha o professor Walter Edgar Maffei, que era reconhecido no mundo inteiro, né? Ele escreveu 2 livros, né, de texto, né, de medicina, Fundamentos da Medicina. Ele era médico convidado em Sorbonne e ele era professor de patologia, ele dava aula durante as autópsias, né? E lá na França já fazia fila para ver uma autópsia do Maffei. Aqui na Santa Casa a mesma coisa. É tipo uma arquibancada redonda, cadáver, aquele silêncio, né, os degraus dos alunos sentados, entrava o professor Maffei, baixinho, magrinho, mirradinho, italianão, ficava olhando, dava voltas, mexia, não sabia o nome, a idade, nada, e falava qual o motivo da morte daquela pessoa, daquele paciente. Sem saber nada. Aí ele falava, esse velhinho está inventando, ele sabe, ele leu o prontuário, etc. Bom, e acertava sempre, não lembro ele ter errado, né? E ele só observava? Só observava. E aí aquilo, imagina, com 18 anos, falava, não, o que é isso? E daí ele começa a explicar, né? Ele se baseava em vários conceitos, né? O psiquiatra alemão Kretschmer falava dos 3 biotipos. O pícnico, baixinho, gordinho, o longilíneo, magro, alto, o atlético no meio. E cada um desses biotipos tem a tendência a ter mais uma doença do que os outros, né? E assim por diante. E aí ele falava da época do ano. Ele se baseava muito na patologia humoral, que era a explicação que os gregos davam para sua doença e saúde. E a patologia humoral, né, dos 4 humores, ela prevaleceu durante 17 séculos. Ela foi acabar no século XIX, em 1800, quando começa a desenvolver a patologia, se descobre a célula, né, cor, etc. E até então, a saúde era o equilíbrio dos 4 humores, e a doença é o desequilíbrio. Quais são os 4 humores? O muco, a bile, a atrabile e o sangue. E esses 4 humores estavam relacionados com as 4 estações do ano, com os 4 temperamentos e assim por diante. Então ele falava, a autópsia mais marcante foi que ele falou assim, esse daqui morreu de um acidente vascular cerebral hemorrágico. Eu falava, como é que ele vai saber disso só observando? E aí, né, começa a autópsia, serra, estava ali um sangramento no cérebro. E aí ele falava, olha, nós estamos em setembro, que é o nosso caso agora, setembro começa a primavera é a época do sangue, né? Então do sangue ele teve uma hemorragia cerebral.
Então, é claro que isso hoje em dia soa para a gente, no mínimo, charlatanismo, né? Para não falar outras coisas. Mas então ele começou a despertar isso em mim, a observação, como é que é o lobo da orelha, o queixo, o nariz, os olhos, tudo. Então, ali eu comecei já a despertar um interesse de pensar fora da caixa. Depois eu tive um médico, um professor homeopata no 4º ano, e eu falei, olha, estou meio decepcionado, meio frustrado, eu estou aprendendo aqui, é só sintomas, exames, remédios, sintomas, remédios, exames, remédios, sintomas, é só isso, né? Tá faltando um monte de coisa, né? E aí ele me indicou ler um livro de medicina natural em 40 lições, era de um médico espanhol. Eu comprei esse livro, 1980, dezembro, todo mundo fazendo exames na faculdade, eu fechei todas as matérias, porque eu queria viajar, porque a aula do 5º ano, o internato, começa dia 2 de janeiro. Eu falo, bom, não vou ter verão de jeito nenhum. Se eu estiver falando muito, vocês me interrompem. Né? De jeito nenhum. Aí eu estudei tudo, consegui fechar todas as matérias, fui sozinho, só eu fechei tudo. Peguei o meu carro, uma prancha, o livro e fui para Maresias. Acampei em Maresias em 1980, um mês sozinho, eu e os caiçaras, porque não tinha estrada, não tinha asfalto, não tinha nada. Eu era o único estrangeiro ali. O carro atolou no areião, montei a barraquinha na areia e fiquei lá, lendo o livro. Então, a medicina natural ela é baseada na fitoterapia, na alimentação vegetariana, nos banhos e compressas, né? Então, eu comecei ali, depois de um mês, eu falei assim, eu vou trabalhar com fitoterapia. Tá? Então, começou ali, a natureza, você fica um mês acampado no meio da natureza, nossa, e tudo, você fala, tudo está em equilíbrio, né? Que a gente estava falando antes, né, Maria? Tudo tem, as plantas estão aí, etc. Eu vou trabalhar com isso. 4º ano da faculdade, 1980. Quantos anos você tinha? Eu tinha 21. Tinha feito 21. E você já surfava desde quando? Eu estava aprendendo a surfar. Ah. Eu aprendi a surfar. Meus avós não deixavam eu surfar, eles tinham medo que era perigoso lá em Santos. Então eu comecei a surfar ali. E depois aprendi a surfar em Maresias, quase morri N vezes, né? Mas aprendi, né? E aí, então, decidi fazer a fitomedicina, na verdade, fitoterapia. Aí eu tive um curso de medicinas alternativas, naquela época era o nome ainda, dentro da Santa Casa, acupuntura, homeopatia, antroposofia, etc. E foi o nome durante muito tempo, né? E tem gente que ainda chama de medicina alternativa, né? E a gente não gosta porque esse alternativo não é o oficial. Não é o oficial, exatamente. Depois mudou para complementar até chegar na integrativa, né? Que é muito mais legal. E aí então eu fiz da antroposofia, tem uma palestra, decidi fazer antroposofia, fui para a Clínica Tobias, fiquei 2 anos, depois fui para a Alemanha e para a Suíça, 2 anos, voltei, eu falei assim, bom, agora, como a alimentação eu me tornei vegetariano, né? Eu fui fazer gastro porque era o mais próximo da alimentação. E fiquei na Escola Paulista, medicina, 2 anos e meio, fazendo gastro. Depois eu fui fazer psicossomática, né? A Santa Casa tem uma formação voltada para o ser humano, o olhar biopsicossocial. Tá? Então a gente tem psicologia desde o 1º ano, psicologia médica no 1º ano. Eu adorava, né? E então depois fui fazer psicossomática. Tem um grande professor Pontes, que ele era gastro e era da psicossomática, né, no IGESP, no Instituto de Gastroenterologia de São Paulo. E ele tinha essas revistas de discussão de casos de psicossomática, eu adorava aquilo, fiz 2 anos de psicossomática. E depois fui, né, fazendo outras várias especialidades. Até que em 2014, com a Cíntia, né? Elas trouxeram na Carevolution o Edward Phillips, professor de fisiatria da Faculdade de Medicina de Harvard, para falar sobre medicina do estilo de vida. E eu tinha lido alguma coisa e falei, putz, é o que eu faço. Sem saber, já é o que eu estava fazendo há muito tempo, né? Exatamente, foi isso, foi 2014, né? Eu me formei em 82, eu falei, eu já faço isso há 30 anos.
E fui nessa palestra, foi acho que no final de Foi um semana. curso, né? Curso, De sábado e uma domingo. imersão, sexta, sábado e domingo, algo Isso, assim. sexta, sábado e domingo. Putz, eu fiquei apaixonado. Isso foi em novembro de 2014. Sei lá, em março de 2015 eu estava em Boston. Fazendo a formação. Já fui começar a fazer a formação, eu fui embora, né? E aí fiz a formação lá pelo Instituto de Lifestyle Medicine, que é ligado à Faculdade de Medicina de Harvard. O Ed Phillips, que até hoje o diretor. Sim. E aí eu fui fazendo essa formação, 2 anos, que eram metade online e metade presencial. E aí eu me certifiquei, né? Para finalizar esse capítulo, foi a primeira prova de certificação global de medicina do estilo de vida, e foi em 2017, no Arizona, em Tucson. Eu fui lá e fui um dos 6 brasileiros. Porque a vida é justa, né? Quando chegou esse momento, você tinha que estar ali nessa turma. Né? Você sabe que foi a única coisa que eu fiz prova de título de especialista. Eu nunca fiz antes nada. Eu não, mas você não quer ser título de especialista de gastro, disso? Porque eu acho que nada condizia com aquilo que eu fazia e acreditava. Fui muito idealista. E quando chegou ali, eu falei, putz, é isso que eu faço, que eu gosto. Estudei, fui lá e passei, né? Então, junto com o Lucas e a Isley e o Gabriel, fomos os primeiros 6 médicos brasileiros a certificados. Eu fico ouvindo tudo isso, Lazzarini, e a vontade que eu tenho é de te perguntar assim, como é para um idealista viver no mundo que a gente vive? Como é que você trafegou ao longo da sua vida contra tantas correntes? Essa é uma boa pergunta, né, Mariana? Porque sempre foi difícil, né? Imagina, eu com 23 anos, no 6º ano na Faculdade de Medicina, eu era o único da turma de 100 alunos que ia fazer algo diferente, né? E eu lembro que lá nos corredores, poxa, Zé Roberto, mas isso dá dinheiro? Não tenho a mínima ideia se isso dá dinheiro. Estou fazendo porque eu acredito nisso, né? Isso é medicina. Isso é medicina, né? Então foi muito difícil até hoje, né? A gente tem o grupo lá dos colegas de turma, a gente percebe que muita gente ainda me vê com certo torto. Preconceito, me olha torto, né? Ainda, até hoje. Mas ali você é jovem, né? Você enfrenta tudo, né? E depois, né, a gente vai se acostumando também a lidar, a trafegar, como você falou, né? E eu acho que entre a medicina integrativa e a medicina do estilo de vida, aí tem um fato marcante que é a comprovação científica. Né? Na medicina do estilo de vida, tudo que você fala é comprovado cientificamente, coisa que a gente sabe que na medicina integrativa, tradicional, não é o caso. Então isso me atraía sempre, porque eu gostava de ciência também. Eu falava de coisas esotéricas, vamos chamar assim, astral, espírito, individualidade, né, corpo etérico, falava um monte de coisa, mas eu gostava da ciência também, né? Tanto é que depois virou o nome da fitoterapia, a gente batizou de fitomedicina, porque aí é um outro capítulo que eu posso contar mais tarde aqui. Mas só para a gente falar aqui, o fato da medicina integrativa ainda não ter completa comprovação científica não significa que ela é contra a ciência. De jeito nenhum. Né? De jeito nenhum. O que acontece? Investimento em pesquisas. Tá? A gente sabe o que move as pesquisas científicas na medicina acadêmica, é a indústria farmacêutica. Né? A gente fala de $1 bilhão para você descobrir um único medicamento. Tá? Então, você não tem isso na medicina tradicional. E aí eu acho que o foco acaba sendo doença, né? É muito interessante que a indústria possa encontrar remédios para uma doença que foi comprovada que existe, que aquele medicamento funciona, age e melhora. E doença que já está catalogada, né? Exato. Agora, quando a gente fala da medicina do estilo de vida, isso é realmente, além de inspirador, transformador, porque muitas pesquisas já mostram, né, que a epigenética é importante, mas que ela, ou seja, né, os fatores, a Mari sempre me lembra de conceituar, mas mais ou menos a nossa carga genética, ela é importante para pré-determinar uma tendência a desenvolver a doença, mas a doença em si, ela é uma resposta de como você ativa ou desativa esses genes. Então, a medicina do estilo de vida trata
o seu estilo de vida que pode estar doente. Então, se você não dorme bem, não se relaciona bem com você e com os outros, né? Se você, enfim, tem aí os pilares que eu gostaria que você falasse, né, com a propriedade que você tem. Então, chamar de medicina do estilo de vida é convidar a pessoa para a autorresponsabilidade sobre as escolhas que ela faz, conscientes ou no piloto automático, que vão gerar mais saúde, mais satisfação com a vida ou o contrário. E é difícil nadar contra a corrente, né? Então, você está falando aí sobre ser vegetariano, e eu estou aqui pensando quando é que eu vou me predispor a fazer essa experiência de verdade, né? Porque eu tenho momentos da minha vida que eu experimento, né? Assim, períodos, vamos dizer assim, de uma alimentação mais vegetariana. Eu digo mais porque totalmente são apenas os momentos de retiros. Porque é desafiador, é difícil. O corpo sente falta, ou a cabeça da gente acha que sim. Então, é muito desafiador, mesmo com essa consciência, transformar isso em vivência. E eu acho que a medicina do estilo de vida traz para o paciente essa responsabilidade, né? Deixa eu só contribuir com uma colocação pessoal e algo que a gente até já conversou aqui nós três e já te fazendo uma pergunta, né? Porque recentemente até a gente estava, acho que almoçando, nós três, e aí a gente comentou assim, puxa, determinados alimentos, a gente sabe que nos fazem bem e que a gente tem que comer mais, então um estilo de alimentação vegetariana ou até vegana, enfim, mas parece que eles não combinam tanto com os momentos em que a gente está mais na loucura do dia a dia, na correria, tendo 1 milhão de demandas, né? Então, assim, eles parecem que combinam mais com todo um outro estilo de vida que a gente tem que estar se propondo a fazer, de pausas, de meditação. Então, assim, se é um dia, por exemplo, né, que eu tô mais centrada, mais tranquila, que eu dormi super bem, que eu tô conseguindo organizar ali o meu tempo, que eu tô num espaço físico adequado, parece que super ok. Agora, se eu estou no momento em que eu tenho que levar a criança para a escola, responder, né, assim, o dia a dia que a gente vive no mundo urbano, principalmente, né? Eu acho que é tão mais desafiador, né, Lazzarini? E aí, sim, o que você tem para dizer, já pegando o gancho do que a Cíntia falou, para as pessoas que ainda não conseguiram implementar tudo aquilo que sabem que é importante para um estilo de vida, como a gente trouxe já recentemente no podcast aqui do Dr. Lucas, que foi bem legal o episódio, mas que já poderiam começar ali a colocar pílulas de algumas modificações nessa vida maluquinha aí que a gente leva. Certo. Então, acho que nós temos 6 pilares, né? Eu acho que no post ainda falava 5, mas oficialmente nós temos 6 pilares e tem um 7º aí que vai aparecer. Isso quais são? Primeiro, alimentação. Segundo, atividade física. Terceiro, sono. Quarto, gerenciamento do estresse. Quinto, intoxicantes. Intoxicantes, álcool, tabagismo, poluição, agrotóxicos. E o sexto, a saúde social. Os relacionamentos, o suporte social, etc. Então, a medicina do estilo de vida, ela trata, previne e reverte doenças. Só a partir das mudanças de hábitos e comportamentos desses 6 pilares. Qual é o 7º? É o que vai aparecer? O 7º é telas. Espiritualidade. E telas? Estaria no intoxicante? Telas. Eu colocaria como intoxicante. Então eu fiquei pensando, você foi falando, eu falei, cadê as telas no intoxicante, isso, né? Porque eu acho que a gente tem que incluir as telas no intoxicante. Totalmente. Total. 7, espiritualidade. Que entra a relação com a natureza, por exemplo, o estado contemplativo, meditativo. No 7º. A fé, a religiosidade, né? Esperança, o significado, o propósito da vida, tudo isso é o 7º. E como a gente... Ou o primeiro, né? Vamos ver. A história, isso. Primeiro, na concepção do ser humano, saúde e doença, mas com mais preconceitos ou com mais dificuldade, que não é preconceito, dificuldade de comprovação científica. Mas agora acabou de sair no jornal americano de Lifestyle Medicine um artigo sobre espiritualidade, fé e etc. Então está caminhando para se tornar o 7º pilar.
Então, a medicina do estilo de vida é assim que a gente trata, né? Agora, a alimentação, né? Pegando esses dois, eu fui vegetariano 5 anos, quando eu tinha 23 aos 28. Voltei para o Brasil e atendendo 2 filhos, escola, 3 empregos, etc. Anemia. Né? Mesmo com todo o cuidado alimentar E que eu nós tinha. médicos, a gente fala muito para as pessoas o que elas devem fazer, mas a gente tem um estilo de vida até uma determinada idade completamente insano, né? Insano, De trabalhar em vários lugares e comer coxinha. Meu Deus do céu, o No que a gente conforto faz? médico, No né? conforto No médico, conforto pizza. médico, A gente pede pizza e corta com bisturi, porque não tem faca. É uma loucura que a gente faz, né? Então eu voltei depois a comer aves, etc. Hoje, então, assim, a alimentação, eu concordo com o que você falou, Ana. Assim, eu acho que o vegetarianismo tem muito a ver com o monge no Tibete, que é isso que você acabou de falar. Uma vida tranquila, etc., é muito mais fácil. Lembrando que a carne, ela tem o elemento do ferro, né? Do sangue, do ferro, que é Marte, né? Que é o guerreiro, e toda essa vida que a gente tem A aqui, luta, né? a luta. Hoje, sobreviver em São Paulo sem carne é difícil. Mas a vida aqui é muito selvagem, né? E com muito esse selvagem. sistema nervoso autônomo ligado na tomada, dando choque o tempo inteiro, né, Exatamente. gente? Mas dá. Dá, claro Mas que dá. dá. Tem muita gente É que o que consegue. planejamento é um desafio, né? Eu não sinto tanto essa questão do planejamento. Eu acho que, assim, o que eu fiquei pensando com a sua colocação tem 2 maneiras da gente observar isso. Uma delas tá tudo empurrando para um lado, eu vou lá e cedo. E a outra maneira é um pouco da pergunta que eu te fiz. Tá tudo empurrando para um lado e é justamente por isso que eu não cedo. E aí eu vou cuidar da alimentação, porque eu sei que se eu comer carne, talvez eu aumente minha agressividade no trânsito, talvez eu fique mais reativa com as questões do dia a dia, Isso. né? Então eu preciso não comer carne para ter mais paz de espírito por dentro. Exatamente. Então eu vou contra a maré propositadamente. Agora, o esforço, a atenção e a energia que a gente tem que colocar nisso para conseguir fazer isso é muito maior, né? Muito maior, né? Socialmente, né? Imagina você vai em eventos familiares, etc. A feijoada na da época, tia. Tinha que fazer a comida especial pro Beto, né? Meu apelido na família. Então eu tinha a minha comida especial. É chato É o isso, seu né? cara Chega uma hora, chato, né? você virou chato, né? Então é difícil isso, né? Hoje tudo gira em torno do churrasco, né? A alimentação de maneira geral, dos doces, enfim, né? Tudo o que seria errado da alimentação. Mas eu acho que assim, em resumo, do ponto de vista da alimentação, a dieta mediterrânea continua sendo a mais indicada de maneira geral, né? Aí, especificamente, cada um vai falar, não, eu quero ficar sem, etc. Mas, de maneira geral, é a dieta mais estudada, que tem mais evidência científica, que é o equilíbrio lá das frutas, legumes, tem Gorduras boas. Tem os frutos do mar, né? O peixe, etc., do Mediterrâneo, tudo sem exagero. Então, em termos de alimentação, a minha orientação é essa, né? Em termos de alimentação. E também acho que quanto menos você desempacota e desembala, já está de bom tamanho, né? Sim. Primeira coisa. Primeira coisa, né? Ultraprocessado. Já é uma dica etc. legal para quem está, de repente, ouvindo e, né? E a parte da gestão do estresse? O que você tem para falar sobre isso? Porque agora, felizmente, a ciência está comprovando que a vida já vem contando para a gente, né? Que o estresse, de fato, ele adoece não só as nossas emoções, as nossas relações, mas o nosso corpo. Adoece e mata. Isso, e eu acho que isso é uma coisa interessante, assim, porque há muito tempo atrás, quando eu fiz, por exemplo, uma formação em psicossomática na PUC, faz bem quase uns 20 anos, eu lembro que isso é papo de psicólogo, e eu trabalhava em um hospital, né? Então eu tinha alguns colegas que eram médicos, que tinham um respeito pelo olhar da psicologia, fazendo essa integração, vamos dizer assim, que era admissível, mas com um olhar gigantesco também de preconceito com relação a isso, né? E hoje, aquilo que a psicossomática já vem falando há tanto tempo, né, e já tinha algumas comprovações, mas era visto como um viés e só,
conta que não. Como é que você enxerga isso? Porque você pegou um período grande dessa transição, né? Eu acho interessante falar de como isso de fato acontece, para quem está acompanhando a gente, enxergar como é que aquele momento de nervosismo diário no trânsito, numa discussão infinita ou numa preocupação que suga, né, pode de fato te matar. Não, e só na tirar a vida, pressão das né? empresas, na sobrecarga, na hiperconectividade, nesse imediatismo que a gente vive, né? A saúde mental virou pauta, né, desde a pandemia nesses últimos 4 anos, mas antes, é isso que você falou, era difícil, né? Também era nadar contra a maré, né? Mas como assim, a perceber que o emocional tem ação direta sobre a nossa parte física, né? Que é a base da psicossomática, já é uma primeira coisa. Todo mundo fala da gastrite nervosa, do intestino irritável, olha o nome que chama, né? Então tem a ver com a gastro, e o sistema nervoso autônomo aí é total, né? Adrenalina, castigando, né, o sangue e na circulação e atuando sobre os órgãos, aumentando as inflamações, etc., né? Então, isso agora já é muito mais aceito, né? Da mesma forma, a própria fitoterapia, da mesma forma agora falar de espiritualidade, todas essas coisas, né? Falar dos 6 pilares, antigamente era sozinho, né? Agora já tem um corpo de evidências científicas que ajudam a mostrar. Eu acho que na medicina do estilo de vida, todos os dias, não existe nenhuma especialidade na medicina em que todos os dias, na mídia, você tem o resultado de novos exames. Eu sei lá, sigo alguns jornais ali, todo dia eu leio, todo dia tem demência, quais são os fatores da demência? Diabetes, poluição e álcool. A poluição do ar é um dos principais e piores fatores de demência, né? E nós estamos aqui em São Paulo, né? Então aí fala... Mas a gente está fazendo o resto. Estamos tentando, né? E aí não fazer atividade física. Nessa parte. Mirando nessa parte. Então aí fala do trânsito, do estresse, que só vem aumentando, né? Ano a ano, a gente que acompanha só piora, né? Tempo que você gasta no trânsito, isso que você falou numa empresa, eu trabalhei numa grande empresa e fui sugado até ficar doente mesmo, né? E daí É lógico que você não servia. Não servia? Porque depois que você adoece, acaba, eu né? pedi a conta. Então, não tem mais. Não tem mais. Eles não queriam que eu ficasse, mas eu falei, eu tô fora. Pelo amor. Que bom. Eu fiz tudo ao contrário do que eu sempre preguei, né? Eu sempre me alimentei bem desde 1980 e até hoje sempre pratiquei esportes, etc. Sucumbiu. E sucumbi, né? A pressão. A pressão, a trabalhar 15 horas por dia, ter 300 funcionários na minha responsabilidade. E era uma coisa gostosa, prazerosa, né? Alimentava outras coisas. Alimentava então, outras mas vamos coisas. pegar esse ponto. O que alimentava? Eu trabalhava com pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos. Tá. Entrei numa grande indústria para desenvolver o primeiro fitoterápico brasileiro com todas as fases de pesquisa, pré-clínico, fase 1, fase 2, fase 3. Tá. Então, você quer coisa melhor para mim, com o meu background, assumir esse desafio? Esse é um projeto que já vinha acontecendo, mas estava patinando, eles me chamaram, né? Eu fundei a Sobrafito, comecei a organizar Congresso Brasileiro de Fitomedicina, trazia meus velhinhos lá da Alemanha, os professores que eu conhecia, que eu morei lá, e trazia... E aí o pessoal falou, putz, é esse cara que a gente vai levar, esse médico a gente vai levar. Então aquilo foi muito bacana, né? A gente lançou o primeiro medicamento, né? Está no mercado até hoje, líder no setor, e fui desenvolvendo outros. Então, e aí eles foram me dando mais tarefas. Olha, agora você cuida do regulatório, você cuida da qualidade, você cuida disso, e nessa hora é que você, né, tinha 30, 40 anos, você ainda quer esse desafio, fala, pô, manda. Só que depois eu vi que era muito mais do que eu conseguia lidar, né? Mas você acha que tem uma parte
do reconhecimento, da história de uma alimentação do ego, digamos assim, nisso Sim, tudo? Claro que tem. Tenha dúvida, né? Ali é a hora que você junta o poder, o dinheiro, o status, o ego, né? Porque por mais que eu tinha o meu ideal daquilo que eu gostava, e realmente tinha, mas tinha tudo isso, né? Onde eu ia a Brasília toda semana em reuniões, era, sei lá, tapete vermelho, né? Poxa, Mas daí custou a saúde. custou minha saúde. Em que momento você entendeu que chegou no limite? Porque tem, né, aquele dia que você fala, essa gota aqui transbordou o copo. Não é só ela, mas é ela que me fez enxergar. Foi o dia que eu tive o diagnóstico, eu tive câncer em 2009. No meio dessa história, fazendo um exame, aquele periódico, né? Que todo executivo passava o dia lá no hospital, todos dizendo, tem um negocinho aqui no seu rim, acho que não é nada, depois você vê. Falei, o quê? Fui lá, fiz a ressonância, era um tumor com 1,8 centímetros no rim. Na mesma semana eu tirei um pedaço do rim, operei e não precisei fazer mais nada, né? Tive a sorte. Nossa. E aquele dia eu falei, tô fora, Chega. né? Chega. Obviamente procurei o presidente e a gente se programou, se planejou, foi uma coisa bacana. Eu falei, daqui X meses a gente treinou o meu substituto e depois no final do ano eu saí. Mas eu precisei chegar a esse ponto, né? E aí eu vejo assim, voltando à história do estresse, né? Por mais que eu não estava me alimentando bem, fazia menos atividade física, dormia pior, mas o estresse, a pressão emocional era o que mais pegava. Aquilo era terrível, a cobrança, a responsabilidade, né? Você ter que entregar o tempo inteiro é uma compressão, né? É famoso uva passa, né? A hora que você está sequinho, eles tiraram, sugaram tudo, sai e entra o próximo. E isso é o que tem levado tantas pessoas a terem burnout, né? O Brasil, segundo país do mundo em burnout. Claro que eu acho que as pessoas que têm cargos menores, ali CLT, enfim, mas uma parcela ali dos funcionários de uma categoria salarial menor, eu acho que tem outros fatores que vão levar ao burnout, né? A gente sabe que são outros exageros que acontecem, mas o exagero, digamos assim, ele sempre está permeando um quadro de burnout. Agora, altos executivos, profissionais liberais, como médicos, jornalistas que trabalham por conta, advogados, ou pessoas que têm ali uma relevância na mídia, pessoas famosas, muitas vezes, né, acabam entrando nesse quadro aí do burnout, por isso que a Mari trouxe, que você bem relatou na tua história, né, que é essa coisa de eu dou conta, deixa que eu chuto, pode trazer aqui. Querer fazer isso. Eu também, quero né? fazer porque eu sei fazer e porque eu amo fazer, né, e o ego vai ali cada hora alimentando mais, porque somos seres humanos, né, e a hora que a gente vai ver, a gente já tá assim com estresse explodindo, Do limite, sistema nervoso simpático completamente adoecido, e aí a gente tem que parar tudo. Você vê como tem estresse e o sistema imunológico, né, que a gente agora sobe, né? O estresse você diminui suas defesas naturais do organismo e surgem todas as doenças, né? Mas o burnout também primeiro, não é só assim, eu sou um caso vivo da medicina do estilo de vida, né? Porque eu fiz o contrário e adoeci. Aconteceu exatamente o que eu sempre preguei e saí, né? Ninguém acreditava que eu estava saindo. Não, você está indo para outra empresa, conta para nós aqui. Eu falei, não, eu estou fora disso. Acabou. Já rendeu. Trabalhei 16 anos como executivo em 2 grandes empresas e foi o suficiente. Pode parecer atrevido o meu comentário, mas eu tenho a sensação que você teve um reencontro com você também. Tive. Como foi isso? Então, foi eu voltar, né, a base, né? Eu lembrar lá do acampamento em Maresias em 1980, eu voltei a ser aquela coisa assim que eu pregava, me alimentar bem, dormir bem e etc, né? E isso... E não é fácil, né?
Não é fácil. Foi. Não, para mim foi fácil, porque a partir do momento que eu dei o basta, né, e saí, aí é naturalmente. Você passa ainda um período de se acostumar a não se sentir culpado. E isso dura, você acha que são meses? Não, foram anos para eu me acostumar e falar, putz, não tenho que entregar nada, né? Não tem ninguém me cobrando, estou aqui tranquilo. Não, porque eu olhava e via assim, alguém indo correr às 10 horas da manhã, indo para o Parque Ibirapuera, eu morava ali do lado, correr segunda-feira, 10 horas da manhã, ele vai correr no Parque Ibirapuera. Eu falava, pô, esse é o meu benchmark, é isso que eu quero fazer. Então eu fui me doutrinando a ver que eu podia fazer isso. Se permitir isso, que é o grande... Isso, porque a gente, médico, médico é isso, a gente nasceu para morrer trabalhando. Poxa, então, você tem olha só, você tem aí a chancela de ser um médico, você pode curar pessoas, então você tem que trabalhar o máximo de tempo possível em plantões intermináveis, noturnos, aos finais de semana, porque você tem que salvar vidas. Então, como que você, médico, vai descansar, vai sair do hospital? Eu vivi isso também, eu tive um burnout, enfim, quando eu fui secretária de saúde, e eu também parei, e também mudei radicalmente, e depois de um tempo parei, inclusive, de trabalhar em hospitais. Hoje eu só trabalho no meu consultório, e faço umas coisinhas assim com umas amigas, sabe, que a gente gosta de aparecer, que elas falam que eu sou exibida. Então a gente então faz umas coisinhas na internet, mas o podcast, mas são coisas que me dão prazer. E hoje, muito conscientemente, eu me permito ter alguns períodos da semana livres e ficar sem fazer nada, mas isso me custou muita culpa difícil, e muitas horas de terapia. Da frase da minha mãe, sabedoria de mãe, acho que vale passar, né? Essa frase da sua mãe tem ficado aqui na minha orelha, adoro. Conta, quero saber. Há uns meses atrás, ela me ligou e eu tava chorando, assim, né? E eu não costumo atender minha mãe chorando, mas eu acho que eu tava dirigindo, eu tava tão cansada, estressada. E aí eu atendi, ela falou, filha, você tá chorando? Eu falei, tô. E aí me parece muita cena, assim, que me vem do médico que ficou ali circulando o cadáver para saber do que ele morreu, só de olhar, depois ela parou e falou, Cíntia, bem brava, Cíntia, onde você está? Eu sei onde você está. Você deve estar saindo do consultório, são 8:30 da noite. Você está ou não está saindo do consultório? Aí eu, sim, estou. É por isso, você está chorando, né? Eu só tinha dito alô, entende? Eu falei, não sei se é por isso. Ela falou, é por isso sim. Você já sabe, você tem 45 anos, você já é uma mulher adulta. Olha só, eu vou ter que te lembrar, bem brava, e minha mãe não é essa pessoa, tá? Uau. A minha mãe é amorosa, aquela que coloca a mesa do café da tarde com calma. Gostoso. Mas ela, naquele dia, ela disse, olha só, preste bem atenção, depois das 18, a sua hora é muito cara. Cara, de um jeito que ninguém nunca mais vai poder pagar. Sabe por quê? Porque o horário depois das 18 é o horário que você não pode vender. Ele não pode estar à venda, ele tem que ser inegociável. Você tem que estar na sua casa, você tem que estar com seu marido, você tem que estar com seus filhos. Aí ela saiu falando essas coisas e ainda disse, quanto custa você viver um segundo divórcio, perder o tempo de vida dos seus filhos que estão saindo de casa, o outro na adolescência, o tempo da sua saúde, do momento da recomposição, do hobby, de uma oração. Você acha que tem algum dinheiro que possa pagar isso? Você acha que tem a dor de alguém que possa ser maior que a sua para compensar você fazer isso? Eu tive o presente de ouvir. E aí eu falei, ela falou, então a partir de agora me prometa que você não vai mais trabalhar depois das 18. E ela compartilhou isso comigo. Olha, essa semana, agora eu vou te contar. Essa semana eu falhei. Chegou o momento das confissões. Tinha conseguido ficar por muitos meses e aí essa semana eu me distraí tipo, 1 e-mail. Muitos meses, 1 e-mail. Não, eu acho que tem uns 3, 4 meses. Não tem. Mas tudo bem, depois a gente isso fala. Isso tem uns 3 meses, e aí ela compartilhou comigo. Mas espera só um pouquinho. Essa semana eu falhei, e aí eu cheguei hoje, eu falei para as meninas, eu não sei, eu tô sensível, toda hora eu choro. O Rob, que é o maquiador, já me mata, porque eu desci para chorar um pouco. Mas o que tá acontecendo? Eu não sei, eu tô sensível. A Mari falou, você trabalhou muito? Aí a Ana falou, terça-feira, ela saiu 8:30 da noite do consultório. Você tá ouvindo sua mãe? Eu falei, ai meu Deus. Porque quando ela me contou essa história há 3 meses...
eu mudei a minha agenda totalmente, assim, eu atendia 3 dias da semana, começava mais tarde, mas eu acabava às 8 da noite. E aí, quando eu ouvi a mãe da Cíntia, eu readequei minha agenda, porque fez todo sentido, minhas filhas estão com 12 anos, e eu falei, acabou, chega. Então, readequei de novo, então eu tô sempre recalculando a rota. E aí, eu recalculo a rota e lembro da mãe da Cíntia, que não conheço pessoalmente, um beijo pra ela aqui, Gislene, que tem salvo minha vida. E essa semana, eu ligo pra Cíntia, às 8h30 da noite, ela tava super estressada saindo do consultório, eu falei, escuta, você não tá ouvindo a sua mãe? Porque eu tô. Agora, eu acho que a gente está falando aqui, e a Ana usou um termo que eu acho que é apropriado, desse recalcular a rota, né? A gente se propõe a fazer determinadas coisas. A gente sabe, às vezes, muito o que funciona. A gente já ouviu falar diversas vezes, mas a vida vem e se contrapõe de maneiras, às vezes, implacáveis. E aí a gente volta para a história do gerenciamento do estresse e como é que a gente se resgata numa situação como essa. Porque eu sinto que a negociação com o nosso próprio estresse e com a nossa própria vida, né? E eu gostei muito quando a Cíntia colocou do inegociável. Ela precisa passar por alguns inegociáveis, né? Pela certeza de que vai ter não, que vai te fazer tão bem quando você conseguir falar e vai te fazer muito melhor do que você poder dizer sim. Né? Então, como é que a gente se resgata dessa vida tão implacável que vai muitas vezes tirar a gente do trilho, que vai fazer o avião balançar, que vai fazer tudo chacoalhar? Então, você até tinha perguntado antes, eu sempre gostei de falar com meus pacientes da imagem da balança ou da gangorra. Fatores estressores e fatores da saúde, relaxantes. Tem um outro tema, a salutogênese, uma coisa linda que eu também gosto bastante. O que eu sempre falei para os pacientes, dormir final de semana não é para trabalhar, não é para ter trabalho e agenda, corrida, tem que tirar férias, ninguém tirava férias, passa 2, 3 anos sem tirar férias, como isso? E se vangloria muitas vezes. Não, eu não tiro férias, a empresa precisa de mim, né? No mínimo 30 dias, no mínimo 30 dias sem fazer nada. Precisam de mim. Mas você sabe que eu estava essa semana, eu tô com o caderninho da Fundação Dom Cabral aqui, sou professora convidada da Fundação, e tive a honra de participar de um treinamento deles, que é o PDE, que é o Programa de Desenvolvimento de Executivos. Eu sou professora convidada, mas também tive a honra de assistir algumas aulas. E a professora Lívia Mandelli, que é professora da Fundação há muito tempo, ela começou a aula dela dizendo o seguinte: já foi o tempo, atenção pessoas, ela falou para o grupo de 45 executivos, já foi o tempo em que não ter tempo era bonito. A gente achava e o máximo. Eu achei fantástico ela começar a aula desse jeito. Hello, né? Hello. 2024. Então eu acho que a gente precisa falar. Já foi, gente, o tempo que não ter tempo era bonito. Tô na correria, né? Como é que tô? A correria, né? Isso, Tem uma positivo. agenda pessoal também. Né? Mas desculpa, eu te interrompi. Não, então aí eu falo do hobby também, né? Eu sempre falei, o hobby é uma atividade que você desliga totalmente, não tem nada a ver com o trabalho, não é intelectual, né? Muito ligado assim o ócio criativo do Domênico De Masi. Você está completamente desligado de tudo e faz alguma coisa que você gosta e que tem a criatividade. A arte e a criatividade são fundamentais. Então, tocar um instrumento, cantar, eu faço dançar, balé e etc. Esse hobby depois tem o paisagismo, cuidar da terra, das plantas. Então, o hobby tem um papel importante em tudo isso que a gente está falando aí do estresse. E depois vem a questão da meditação, né? Então, a partir de 2009, 2010, que eu saí da empresa, eu comecei a praticar yoga. E eu pratiquei 11 anos sem faltar uma única semana. 11 anos direto praticando yoga, no mínimo uma vez por semana. Aí depois comecei a meditar. Então, o gerenciamento do estresse hoje, para mim, o número 1 das atividades é a meditação. Tá? E aí também, se a gente quiser, eu posso falar do congresso que eu fui em Harvard em 2017, professor Henry Benson e John Kabat-Zinn, os dois que foram os pais da meditação científica, né? Descobrir as bases científicas da meditação. E ali todos os professores da Faculdade de Medicina de Harvard dando aula em quais doenças e como eles indicavam para os seus pacientes. Pô, imagina,
aquele ambiente, tirei foto, selfie com Henry Benson e etc. Então, a partir dali, eu comecei 100% dos meus pacientes, deve estar nos posts aí, dos meus posts, 100% dos meus pacientes eu conto uma historinha do que significa meditar, o que é meditar, por que a meditação Qual é importante. história que você conta? Que é a ocidentalização. Né? A gente está acostumado a ver Buda, né, com a perna cruzada, debaixo da figueira, meditando. Ok, bacana, 2.500 anos atrás. Aí a gente tem um professor, um cardiologista da Faculdade de Medicina de Harvard, Henry Benson, que estudava os efeitos do estresse no organismo, fazendo ressonância, eletroencefalograma, todos os exames, década de 80 isso, final de 70, começo de 80. E aí ele sabia, olha, o estresse leva ao aumento da frequência cardíaca, frequência respiratória, desorganização das ondas cerebrais, insônia, blá, 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 blá. E o grande amigo dele, Jon Kabat-Zinn, PhD do MIT, que estava meditando, né, ele já tinha ido para a Índia. Tinha ido para a Índia, né? O pai do mindfulness, né? Aqui no Ocidente, era amigo do Henry Benson. Ele falou, por que você não estuda a gente? E aplica o mesmo protocolo. Fizeram isso e a descoberta foi que era exatamente ao contrário do estresse. Né? Diminuía a frequência respiratória, a pressão arterial, ondas cerebrais mais organizadas e ordenadas, sono melhor, etc, etc. Então ele criou a teoria do relaxamento. Tudo que leva a um relaxamento físico e mental atua contra o estresse. Né? A teoria do Dr. Benson. Então, ali começa. E depois vem os estudos. A Sarah Lazar, que ela contou lá nesse congresso de 2017. Posso falar isso? Continuar? Claro. Tá. Ela era uma neurocientista, com uma linha de pesquisa, e ela tinha uma lombalgia, ela contou essa história para nós na aula, né? E a lombalgia não melhorava de nada, né? Tomado todos os remédios, feito todas as fisioterapias, e tinha a maratona de Boston, que é famosa, começou lá essa história de maratona, e ela tinha que correr, não podia ficar. E ela era cética, não acreditava, falavam para ela, vai fazer yoga, vai meditar. Ela falava, que meditar, yoga? Bom, no final das contas, ela fez yoga, meditou, a dor melhorou, ela correu a maratona e ela decidiu que ia pesquisar meditação. E ela virou uma das maiores pesquisadoras, não? Talvez a principal. Talvez a principal. Então, a hipertrofia do lobo pré-frontal, né? Aumento da espessura do lobo pré-frontal é com a Sarah Lazar. A atrofia da amígdala cerebral, tudo vem com ela, né? Então, esse é o lado científico, né? O que significa o lobo pré-frontal? Né? Organização, planejamento, né? A hora que o ser humano domina o animal, né? O límbico, o reptiliano. E a atrofia da amígdala, né? Que também está ligada ao estresse, toda essa parte emocional. Então, tem uma base científica. E tem gente que fala que não consegue, né? Muita gente fala que não consegue. Meditação não é para mim, eu sou muito agitada. E a gente fala, é exatamente por isso que meditação é para você, Imagina, né? Mariana, isso todo dia no meu consultório é isso, né? Imagina um executivo, uma executiva aqui em São Paulo. Isso não é para mim, eu sou muito agitado e nem vem com essa história. Eu conto toda a historinha e eu falo assim, você consegue fazer 5 minutos? Qual que é a minha técnica? 5 minutos? Depois de tudo que você explica, vai falar, 5 minutos eu consigo. Então faça 5 minutos. E aí a pessoa consegue fazer 5, porque a frequência é muito importante. Não precisa fazer 60 minutos uma vez por semana, é melhor fazer 5 minutos todos os dias. Porque daí a gente vai se condicionando a baixar a velocidade, né? E muitos fazem. Muitos pacientes meditam e a gente sempre fala da sustentabilidade, né? A gente fala dos 6 ou 7 pilares, tem um no meio que não é pilar, que é o coach de saúde e bem-estar, que hoje a gente dá o nome de ciência do comportamento. Como mudar hábitos e como conseguir mantê-los de forma sustentável. Porque não adianta mudar por um mês e depois volta tudo de novo, que é a tendência. Totalmente. Né? Porque não é como a gente aguenta, né? É como a gente se recarrega
enquanto a vida está acontecendo, né? Porque eu acho que tem muito um pensamento de, não, eu tô aguentando, depois eu vou tirar férias, eu vou recuperar tudo. E não vai recuperar, porque vai voltar tudo. E, na verdade, férias são, normalmente, no máximo 30 dias, E aí, né? por isso que tanta gente adoece nas férias. Muita gente. Hora que relaxa, Né? Hora que relaxa, hora que pau. E aí, como é que a gente aprende a se carregar durante o caminho, né? No dia a dia. No dia a dia, com essas atividades todas que você falou. Eu tenho dúvidas só do ponto de vista da comunicação. A gente está falando com pessoas muito diferentes que estão ouvindo aqui, né? O nosso podcast. Se hobby é uma boa palavra. Eu sinto que hobby tem uma conotação um pouco... talvez assim, hobby, nem tenho tempo para fazer hobby. Eu gosto de pensar em como a gente coloca atividades nutritivas. Talvez, não sei se essa é a palavra, mas você falou da salutogênese, né? De como a gente gera saúde, de como a gente cria saúde, de como a gente coloca spots de saúde, não, slots de saúde no nosso dia a dia. A agenda tá aí, tá dividida lá nas horas do dia. Quais são as suas horas do dia que vão te gerar saúde? Né? Acho que mais do que hobby, é um pensamento estratégico até, para você conseguir dar conta. Você tem razão, porque o hobby é uma coisa meio à parte, secundária, assim. E não, né? Tem que ser, a gente fala que tem que ser, você tem que dar importância para o gerenciamento do estresse, né? O que seria esse pilar 4, ele tem que fazer parte da sua vida, do dia a dia, todos os dias, é o que a gente está falando. Aí você dá uma importância que deixa de ser um hobby para as horas vagas. E passa a ser algo do dia a dia. Eu acho que você tem razão, total razão. Porque o que a Mari está falando é assim, né? O hobby é para quem pode se dar ao luxo de, né? Parece que alguém que já está tão... minha vida já está tão redonda, minha vida já está tão boa, que agora eu posso me dar ao luxo de ter um hobby. Parece uma coisa reservada para poucos, assim, né? Na visão da palavra, do conceito hobby, né? E é exatamente isso que não pode ser. Né? E o que eu escuto muitas vezes de pessoas, até de executivos, né, dentro de empresas, quando a gente vai dar palestra, assim, faz alguma coisa e fala para os meus colaboradores e colaboradoras sobre uma válvula de escape. E eu sou muito contra esse termo válvula de escape. Não é sobre válvula de escape. É sobre você realmente, estrategicamente, pensar na saúde como algo que melhora resultado. E um sistema regulado, né, Mari? Porque quando você diz isso, me dá muito essa sensação. A válvula de escape é porque a coisa ali não está rodando do jeito que deveria, está acumulando aguentou, tem uma pressão ali que precisa ser aliviada. E, na verdade, é autorregulação, né? Válvula de escape é algo que vai explodir, que já está na tampa, que já está... Né? A válvula de escape da panela de pressão, por exemplo. Vai explodir. Assim, é uma imagem que você fala, meu Deus. Não, e a válvula de escape, inclusive, ela pode ser algo que vai contra os pilares. Porque às vezes uma válvula de escape é o happy hour. Sim. E aí tem cerveja, o álcool, cigarro. Às vezes o Netflix é a válvula de escape. Aí você está a batata frita deteriorando a sua saúde, né? Nessa exatamente. válvula de escape. Então eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque pode ter várias interpretações equivocadas mesmo, né? Exatamente. A gente está chegando no final, mas eu queria convidar quem está acompanhando a gente a ler um post do Lazzarini. É uma matéria, na verdade, que você escreveu para o Globo, dos pilares da longevidade, né? Então, o texto é longo, mas acho que vale a pena, a gente vai deixar aqui para vocês acompanharem. Vale a pena visitar, e eu queria pedir para você falar alguma coisa sobre essa questão da longevidade. E eu teria muitas outras perguntas, assim, sobre a salutogênese. Queria muito poder te ouvir falar sobre antroposofia. Mas só antes da longevidade, gente, o Lazzarini me contou aqui, eu perguntei, quantos anos você tem? 65 anos. Cara, porque não parece, né? Nossa Senhora. Isso é o resultado. Não é estilo de vida. A genética é epigenética e é a prova da medicina do estilo de vida. Nós temos alguns pacientes em comum que quando chegam para fazer a terapia, eles dizem, você viu só o Dr. Lazzarini? Eu só acredito no que ele fala porque eu olho para ele e vejo como ele é saudável, como ele tem um aspecto jovial. Isso é muito interessante, as pessoas acreditam, dão crédito em algo que é tão desafiado pela própria ciência, né, do outro lado, vamos dizer assim, pelos hábitos da maioria, que ver você falar de algo que você aplica transfere para a pessoa, acho que o tom da esperança, né? Ó, tem um caminho aqui.
né? Ele pode ser incomum, né, como a Mari disse, mas é o seu caminho que você pode trilhar para isso. Então, a gente fala na medicina do estilo de vida que o médico tem que ser um modelo para o paciente. A gente fala isso. Outra, o paciente não é passivo. Ele não vai só tomar remédio e vai continuar a vida dele inteira. Não. E te ligar, doutor, não está funcionando. Ele faz parte do tratamento. E se ele não mudar, se ele não assumir o tratamento em conjunto ali, não adianta nada a gente ficar falando, né? Mas a história da longevidade, então tem os estudos básicos da medicina do estilo de vida, são estudos de observação durante muitos anos com uma população muito grande. 50 mil pessoas acompanhadas sobre 10, 20, 30 anos. Tem estudo de 70 anos, né? Que depois a gente pode até falar lá de Boston. Então, eles começam a ver que quem segue boa alimentação, atividade física, dorme bem, controla o estresse, mulheres vivem de 12 a 15 anos a mais. E o homem de 10 a 12 anos a mais também, pouco menos. A mulher vive mais do que o homem normalmente. Então, esses são os estudos básicos, né, observacionais, que começaram a mostrar, então, o papel da medicina do estilo de vida. Então, a gente vive mais e vive com funcionalidade, né? Que isso é super importante. Não adianta viver com até 90, 95 anos e entrevado, um vegetal e etc. Não. Funcionalidade, capacidade funcional, praticando as suas atividades do dia a dia. Então, é isso, né, que é a medicina do estilo de vida com a longevidade. E o quanto isso vai ser fundamental, né? Porque já tem todas as indicações de que a gente vai dobrar o número de idosos em muito pouco tempo, aqui no Brasil, né? Isso, exatamente. E com capacidade também laboral, que não é mais daí para sustentar a família ou criar patrimônio, mas no sentido de poder oferecer um serviço, se a pessoa assim desejar, que tenha relevância social, comunitária. A gente vê as pessoas mudarem de endereço e às vezes irem para bem longe, um CEP em outro país, um outro clima, um outro estilo de vida, ou mudarem de profissão. E cada vez fazem isso mais tarde, né, vamos dizer assim, mas podendo, porque antes a ideia é que as pessoas aos 50, 60 anos já não deveriam mais trabalhar, como se o trabalho de fato fosse o grande problema. E talvez seja a relação que a gente estabelece com ele, a falta de autoescuta. Aquela velha história, né? Você trabalha para depois viver, e agora não dá mais pra gente fazer isso. A gente tem que viver ao mesmo tempo que a gente trabalha, né? Os orientais, eles falavam assim, são 20 anos para estudar e aprender, 20 anos para trabalhar e 20 anos para transformar tudo que você estudou e aprendeu em sabedoria. Eles falavam de 20, 20, 20. Daí a gente começou a mudar para 25, 25, 25. Hoje nós estamos falando de 30, 30, 30. Né? Mas a história da sabedoria, isso que você acabou de falar, né, Cíntia? A partir de um momento, você tem que... o foco não é o trabalho para ganhar dinheiro, etc., mas é compartilhar, transformar aquilo em sabedoria e compartilhar com outras pessoas, né? E para isso a gente tem que conseguir se movimentar mesmo, né? Caminhar, levantar, agachar, falar com as pessoas, se dar essa dignidade de passar por essa fase da vida, né, assim, eu vou lembrar disso mais vezes. E o sentido da vida, né? A gente fala de Viktor Frankl, um psiquiatra austríaco, falava o significado da vida, e o Aaron Antonovsky, né, da salutogênese também. Ele fala da compreensão e clareza do processo na nossa vida, ou se está numa doença, num momento difícil, depois a gerenciabilidade, você conseguir gerenciar, eu vou dormir mais, eu vou meditar, eu vou me alimentar melhor, e depois dar um significado e um sentido para tudo, né? Então a salutogênese tem esses 3 passos, e você não é só na medicina, na doença, mas serve para tudo, para a vida de todo mundo, né? Todo mundo que passa por um momento difícil, a gente pode trabalhar com essa pessoa a partir desses 3 momentos, né? Então, o primeiro é a compreensão de que você está enfrentando. O segundo é você gerenciar aquilo que você... E o terceiro é você significar. Que lindo. E o terceiro significar.
Nossa Senhora, passou muito rápido. Precisamos de Demais. outros episódios para ouvir mais. Pode voltar, a gente quer ouvir de novo. Que delícia, Bom, que eu falo. prazer. Pega a estrada Sim. de novo, porque Dr. Lazzarini mora numa fazenda. Eu saio daqui e eu vou pra fazenda, Numa né? Ele fazenda diz no pra interior de gente, São Paulo. 360 graus da vista dele. Meu Deus do céu, a gente com ficou horizonte. arrasada aqui. A gente já não grava mais nada eu dei o nome hoje. de Ilha Verde do Amor, é o nome da nossa casa. Meu Deus do Ilha céu. Verde E do é Amor. uma ilha verde, nós estamos ilhados Maravilhoso. pela natureza. E eu vejo bichos e aves todos os dias, sabe? Pica-pau, tucano, Que incrível. um monte de ave que eu já tô toda arrepiada. nunca tinha visto na minha vida, até hoje, nunca tinha visto. E elas aparecem lá, se acorda de manhã, abre a janela e fala, nossa, que bicho é esse? A gente pode ter uma inveja bem boa? Pode, Então tá essa- bom. essa pode. Lembrando de Rumi, toda vez que a gente aceita aquilo que a gente não tem, mas a gente admira, vira inspiração. Então, Pois é, eu Estamos tava inspiradas. pensando, inspiração. para ter a nossa ilha verde do Incrível, amor. Eu incrível. sou paulistano, vivi aqui a vida inteira, ensaiei sair, tentei sair de São Paulo, não consegui, depois falei, bom, vou ficar aqui mesmo, e há 7 anos surgiu esse momento na minha vida, né? A minha esposa tem a Qual o fazenda. nome dela? Cristiana. A Cristiana te levou pro bom Me caminho. levou pro bom caminho. Caminhos verdejantes. E aí nós estamos lá, Maravilhosa. felizes. Muito, Muito bom. boa. Obrigada mais Eu uma que vez. agradeço. Vocês Obrigada. aqui. Gente, acompanha o Lazzarini. Você tem poucos posts, a gente Muito tem esse pouco. pedido. Muito pouco. Porque o que você tem para contar é tão É. interessante, né? Assim, Uhum. acho que muita gente pode se beneficiar É disso. verdade. A gente vai dar alguns para você colocar Por lá dos favor. recortes desse podcast para você alimentar suas Isso, eu redes. preciso. E compartilha, né? Porque eu acho que a gente precisa expandir essa história de salutogênese, da gente criar mais saúde, da gente entender que saúde é uma construção diária, de que é todo dia, de que exige autorresponsabilidade, que você não é passivo na sua própria saúde, mas que você precisa tomar a responsabilidade, né? E ativamente batalhar pelo seu mundo melhor para depois poder transferir sabedoria para todo mundo. E sair, Boa. e sair dessa medicina que a gente tanto pratica, a Da medicina farmácia, curativa, da farmácia, da polifarmácia, de tanto remédio que a gente usa e tantos exames diagnósticos e aí, né, a gente entra para uma questão até financeira, da saúde suplementar que já Terceirizar está... menos, né? Enfim, né? Porque o médico bom pede muito exame, prescreve muito remédio, e aí a gente fica nessa panaceia que a gente vive. Então, que a gente comece a valorizar mais, né, a medicina do estilo de vida, que, sem dúvida nenhuma, é a medicina do futuro e é o que a gente acredita aqui, nós, e muita gente que nos ouve, que nos segue e que vai começar a seguir Dr. Lazzarini, com certeza. Ah, que legal. E... Não põe no futuro, não, porque o Lazzarini já está fazendo isso desde 1980. E quando a gente isso joga aí. para o futuro, a gente adia. É agora, Bota gente. Agora, Aqui e agora. pronto, agora já. Pronto, vamos começar já, o meu objetivo já é ir para a fazenda. Obrigada. Até.